Não viaje de avião sem antes ver esse vídeo. Meu nome é Fabi Cassol, já tenho vários vídeos aqui no canal que ajudaram milhares de pessoas a fazerem uma primeira viagem de avião mais tranquila, mas hoje eu quero falar de um erro que eu percebi que as pessoas cometem, que é se preocupar demais com os processos no aeroporto e no avião e deixar de lado outras etapas que também são muito importantes numa viagem. Então nesse vídeo eu vou trazer o meu checklist de coisas que eu faço antes de uma viagem para poder fazer uma viagem tranquila, sem problemas e sem estresse. Então bora lá que tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Gente, vocês me perdoem se tiver com barulho ou eco, mas é que eu estou em viagem ainda. Mas eu queria vir gravar esse vídeo porque eu sei que muitas pessoas vão viajar nas próximas semanas e eu acho que o que eu quero falar hoje pode ajudar aí algumas pessoas, tá? Então é importante sim a gente saber o processo dentro do aeroporto. Então precisamos fazer check-in online, chegar com antecedência no aeroporto, despachar a bagagem quando necessário, passar pelo raio-x, encontrar o portão de embarque, encontrar o seu assento, fazer conexão até chegar no destino final. Então são várias etapas que a gente tem que passar, tanto no aeroporto quanto dentro do avião, para poder chegar no nosso destino. Mas não vou entrar muito em detalhes, então quem quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado. Eu tenho também um checklist de pré-viagem de coisas que eu preciso fazer antes de viajar para não ter aí nenhum problema. Então envolve desde requisitos para viajar, vacinas, compras, reservas, mala de viagem, roteiros, baixar aplicativos e entre outros. Então a primeira coisa antes de a gente fazer uma viagem é ver os requisitos e as exigências para chegar naquele destino. Porque imagina você comprar uma passagem aérea e não poder chegar, entrar na cidade, no país, porque não tem uma vacina. Então tudo vai depender se você está viajando para dentro do Brasil ou para fora do Brasil. Então se for uma viagem nacional, maiores de 16 anos só precisam de um documento pessoal com foto, que pode ser ou um RG ou a CNH, e alguns estados recomendam que a pessoa tome a vacina de febre amarela. Então nos estados aí da região do norte e centro-oeste do país, eles indicam. Lembrando que a vacina precisa ser tomada no máximo 10 dias antes da viagem para poder fazer o efeito. Agora, se você estiver com uma viagem internacional, é muito importante que você pesquise bem essa parte. Recomendo até que você veja antes de comprar a sua passagem, porque às vezes exige algum visto que leva tempo para tirar. Então vai depender muito de cada país. Esse ano eu viajei tanto para o Chile quanto para Buenos Aires e nos dois países eles só pedem ou o passaporte ou o RG, a CNH não vale. Outra coisa que eu sempre faço antes de fazer uma viagem é um checklist de coisas que eu preciso separar e não posso esquecer de jeito algum. Pego o próprio notas, do meu celular, conforme eu vou pegando, eu vou checando lá. E eu sempre gosto assim de pegar tudo que eu quero levar e colocar assim ou em cima da cama ou em cima da mesa, porque fica mais fácil de visualizar. E sempre veja como vai estar o clima também no destino, então se vai estar calor, se vai estar frio. Eu sei que parece meio óbvio, mas eu já pisei na bola em relação a isso. Viajando para Gramado, eu fui ver só em cima da hora. E tipo, um dia antes da viagem eu vi que não tinha roupa de frio suficiente, então eu tive que correr atrás de roupa, comprar aquelas blusas térmicas, sabe? Então sempre verifique se você não precisa lavar nenhuma roupa, se você não precisa comprar nada também. E por que eu digo para ver isso com antecedência? Porque quando a gente consegue separar as nossas coisas que a gente quer levar na viagem, a gente consegue ver qual mala a gente vai levar. Se a gente vai levar uma mala de mão ou se a gente vai levar uma bagagem despachada de 23 quilos. Então, para quem não sabe, a mala de 10 quilos geralmente já está inclusa na passagem, tá? Tanto a mala de 10 quilos quanto uma mochila. E a mala maior, daquela de 23 quilos, não está inclusa. Então, se a gente quiser levar, a gente vai ter que pagar a mais. E quando a gente consegue, assim, separar as nossas roupas com antecedência, a gente consegue verificar se vai precisar despachar a mala e comprar com antecedência o despacho. Porque quando a gente compra o despacho lá na hora do aeroporto, ele acaba saindo bem mais caro. Então, ultimamente, eu tenho optado por levar apenas a malinha de 10 quilos, né? Quando você viaja para um destino quente, é mais fácil de você conseguir encaixar e fazer um milagre. Mas quando eu viajo para lugares mais frios, igual eu fui para o Chile, uns meses atrás, eu precisei levar a mala grande. E daí custou mais ou menos uns 200 e poucos reais por trecho, né? Então, 200 e poucos reais para ir, mais 200 e poucos reais para voltar, para poder levar aí a mala despachada. E a vantagem é que quando você leva uma mala despachada, as regras são bem mais flexíveis. Então não tem essas regras de tipo, só pode levar líquidos até 100 ml, ou não pode levar aerosol. Então acaba se tornando muito mais fácil. Até vou deixar esse vídeo aqui do lado que eu falo tudo sobre bagagem despachada. Já a mala de 10 quilos tem várias regras que a gente precisa seguir para não ter nenhum problema, mas eu já vou falar mais sobre isso e também algumas etapas que eu considero importante de fazer
saber antes da viagem. Mas antes, já deixa seu like, já se inscreve aqui no meu canal e me conta nos comentários se esse vídeo está te ajudando. Então, como a mala de mão e a mochila vão com a gente dentro do avião, precisam seguir algumas regras e exigências. Tanto em relação ao tamanho, então, por exemplo, da mala de mão, o tamanho máximo precisa ser 55 por 35 por 25 e não necessariamente precisa ser de rodinha. Também tem várias regras de objetos que você não pode levar. Então, por exemplo, você não pode levar uma tesoura com ponta ou muitos líquidos, muitos produtos aerosóis. E se você não seguir essas regras, você pode ter problema no aeroporto, você vai ser barrado no raio-x, talvez tenha que tirar alguns produtos e jogar fora. Então acaba gerando todo aí um estresse. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui do lado falando sobre tudo que vocês precisam saber sobre bagagem de mão. Outra etapa muito importante da viagem são as reservas. Então eu recomendo que logo que você compre a passagem aérea, você já faça a sua reserva da hospedagem, porque quanto mais tarde você deixar, ou seja, mais em cima da hora você for fazer reserva, menos opções vão ter. Então talvez você tenha que pagar mais caro ou ter que abrir mão de algumas comodidades. Eu sempre gosto de fazer reserva ou pelo Airbnb, quando eu alugo apartamento para ficar mais tempo, ou então hotéis e pousadas através do Book. Vou deixar os dois links aqui na descrição, quem quiser dar uma olhada depois. E se você estiver viajando de férias, lembre também de ver se não tem que reservar nenhum passeio com antecedência. Precisa ver também se não precisa de reserva em algum restaurante que você queira ir. E sempre 2 dias antes de viajar, eu gosto de mandar mensagem para confirmar as reservas, principalmente hospedagens, tá? E passeios. E se você vai fazer uma viagem de avião, você precisa pensar como vai chegar no aeroporto e recomendo que não deixe isso em cima da hora. Porque imagina você perder o voo porque o Uber se atrasou, sua carona se atrasou, enfim, vejam isso com antecedência também. Então vejam se vocês vão de Uber, de transporte público, ou vão de carona, ou vão de carro e deixar estacionado lá no aeroporto. Dependendo da quantidade de dias que você for viajar, vale a pena você deixar o carro estacionado lá no aeroporto. E chegando no aeroporto, você também precisa ver como você vai chegar até a sua hospedagem. Então, se você vai de transporte público, vai de transfer, se você vai de Uber, será que tem Uber naquela cidade? Em alguns lugares, por exemplo, aqui em Natal, a gente alugou um carro, porque o aeroporto ficava a 40 minutos de distância daqui de Ponta Negra. Então, a gente alugou o carro lá no aeroporto, veio até o destino, fez compras, resolvemos algumas coisas e devolvemos o carro na outra agência. E perceba quantas coisas você precisa planejar e organizar antes de fazer uma viagem. Eu sei que algumas coisas parecem meio óbvias, mas eu quero, trazer tudo mesmo, que eu sei que muita gente tem essas dúvidas, né? Às vezes nem faz ideia do quanto isso é importante. Já aconteceu de amigos próximos meus acabarem perdendo o voo por conta de transporte, por exemplo. Então nesse vídeo eu quero trazer mais assim, geral, um pouco de tudo, e daí depois eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês querem que eu detalhe um pouco mais nos próximos vídeos. Mais uma etapa importante da viagem, na minha opinião, é o roteiro. Gente, eu não sei como tem pessoas que conseguem viajar para um lugar e não pesquisar nada antes, não saber o que tem para fazer, não saber os passeios. Desde antes eu produzir aqui os conteúdos, eu sempre gostei de pesquisar o que tinha para fazer. Eu não digo assim de fazer um cronograma milimetricamente calculado, 9 horas vou acordar, 9h05 vou tomar café da manhã, 9h30 vou conhecer tal lugar. Mas é vocês terem uma noção do que tem para fazer na cidade, sabe? Quais são os pontos turísticos que vocês querem conhecer, quais são os tipos de experiências que vocês querem ter e como que eu pesquiso isso. Utilizo muitos vídeos aqui no YouTube, tá? Assisto muitos vídeos mesmo. Utilizo muito também o Google, né? Os blogs e tudo mais e as próprias recomendações do Google. Para achar lugares diferentes, assim, eu gosto de utilizar o Google Maps. Então eu abro assim o mapa da cidade e vou vendo assim os pontinhos que tem marcados ali em destaque, vou mapeando mesmo a cidade para ver o que tem de interessante para fazer, porque às vezes os vídeos e os blogs acabam indicando sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, em Buenos Aires, eu achei vários lugares diferentes através do próprio Google Maps. Então eu gosto muito de utilizar o Google Maps tanto para pesquisar como também para criar roteiros. Então eu vou fazendo as marcações dos lugares que eu quero conhecer, aí fica fácil de visualizar como eu vou dividir o meu roteiro. Então eu consigo ver quais lugares são pro mesmo lado para poder encaixar no mesmo dia. E dependendo do destino que a gente vai viajar, eu gosto de baixar outros aplicativos também, seja de lotação de bike ou então de descontos em restaurantes, igual aqui em Natal a gente está utilizando o Prime Gourmet. Então baixei o aplicativo lá, que tem ajudado bastante a gente a economizar por aqui. Ou às vezes algum aplicativo de metrô, tá? Vai depender aí de cada destino.
Outro aplicativo que eu sempre tenho no meu celular são das companhias aéreas. Então, se você vai viajar pela Latam, pela Gol, pela Azul, dependendo aí de qual companhia aérea, baixa o aplicativo. Dessa forma, você consegue verificar se houve qualquer alteração no seu voo e consegue fazer o seu check-in online lá pelo aplicativo. E para quem não sabe, é obrigatório você fazer o check-in sempre antes de ir viajar. Geralmente eles liberam umas 48 horas antes da viagem. E nada mais é do que a confirmação dos seus dados. Então, é dizer, ó, meus dados estão ok, estou indo viajar amanhã ou depois de amanhã. Então, tanto na ida, você precisa fazer o check-in, tanto na volta. Então, quando você estiver lá na sua viagem, você vai estar lá no destino super gostoso, às vezes paradisíaco, não esqueçam de fazer o check-in da volta também. Coloquem lá no calendário de vocês, na agenda de vocês, para 48 horas antes do seu voo, verificar se liberou o check-in, para vocês poderem fazer online e não passar nenhum estresse lá no aeroporto. Gente, tem mais uma coisa que eu gosto de fazer antes de viajar em relação à casa. Então, se vocês têm ido viajar, por exemplo, e não vai ficar ninguém na casa, igual eu, só mora eu e meu noivo, a gente viajou, a casa vai ficar sozinha. Eu gosto de verificar se as coisas estão em ordem. Então, geralmente eu dou uma limpada na casa, eu tiro todos os eletros da tomada, né? Então, televisão, fogão, micro-ondas. Eu só deixo a geladeira, gás também, eu sempre fecho ali, para não ter aí nenhum problema, verifico se as portas estão trancadas, porque aconteceu uma vez da gente viajar, porque a gente estava atrasada, a gente saiu correndo de viagem e a gente esqueceu a porta da frente aberta de casa. Aí no meio da viagem nos ligaram falando, ó, a porta tá aberta. Meu, pense no cagaço que a gente passou, achando que alguém tinha entrado. Até me conte nos comentários se tem algo diferente que você faz antes de viajar para compartilhar aqui com a gente. E eu trouxe um resumo aqui de tudo que eu faço antes de uma viagem. Claro que quando você faz uma viagem internacional ainda tem outros fatores que você precisa analisar. Por exemplo, como você vai levar a moeda para o país. Então, se você está viajando para outro país, você precisa converter a sua moeda. Eu geralmente tenho utilizado o cartão Nômade porque eu acho bem mais prático, mas existem outras formas também de você converter. E é isso, gente. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então, quis compartilhar um pouquinho da minha experiência, das coisas que eu faço. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, já se inscreve aqui no meu canal para acompanhar mais dicas de viagens. Me conta nos comentários se esse vídeo realmente ajudou e se ficou com mais alguma dúvida. Eu vou deixar aqui do lado a playlist completa com tudo que vocês precisam saber antes de fazer uma viagem de avião. E agora eu quero saber de uma coisa. A minha praia é viajar. E a sua, qual é? Bora que viajar é muito bom, né? Tchau, até a próxima!